Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Agora na Espanha, 11 horas e 32 minutos. No Brasil, 7h32 da manhã. Finalmente a BTC está fazendo incursionar aqui um corpo real de candle inteiro para dentro da nuvem, de baixo para cima. A nuvem se comportou como a nossa mais poderosa resistência. E percebam que não há nada que separe a BTC desse patamar de cotação atual até a resistência subsequente, que foi o último toque na aresta superior dessa nossa cunha triangular de acumulação, cuja formação se iniciou com o crash da FTX. 9 de novembro foi o dia seguinte à suspensão de saques, aí deu aquele mega dump, e aí a gente começou a desenhar essa grande figura triangular de acumulação que redundou nessa explosão ascendente. Então, na minha leitura, a BTC só vai encontrar um ponto de inflexão relevante em 18.300, 18.400, que coincide aqui não só com o último toque na aresta superior dessa cunha triangular, coincide também com a linha superior da nuvem. Pode ser que a gente forme um pullback aqui no centro gravitacional, na altura de 17.700, e aí exploda em direção a 18.300. Também coincide esse nosso target com esse suporte dessa camada congestional, que foi a última congestão antes do colapso da FTX. Ou seja, a análise técnica tem uma série de coerências. Na projeção, a nebulosidade esverdeada aqui no diário se mantém, o que é muito bom, indicia que há uma grande chance dos compradores retomarem totalmente o controle da BTC, já que isso aqui deve abrir uma bela boca de jacaré, e é muito provável que não só o canal de Keltner transpasse a nuvem de baixo para cima, mas como a própria BTC. Enfim, gente, tá tudo caminhando para uma alteração de viés que no curto prazo estava de baixa, agora já virou para um viés de alta, e no médio prazo também vai virar para um viés de alta. Na banda de VWAP mensal, segue ali o nosso target, que é justamente a base dessa congestão aqui. Isso, a gente só vai parar mesmo em 18.400. No intraday, a BTC tá um reloginho. Já ofertei 3 sinais no Copy Trade. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala. Já foi lucro no bolso dos assinantes no Copy Trade. E aqui na nossa banda de VWAP, com várias uppers e lowers, para a gente poder medir a pressão de sobrecompra e sobrevenda. Vocês vejam que a gente bate no setor esverdeado, sobrevendido, volta para VWAP. Bate no setor avermelhado, sobrecomprado, volta para VWAP. E é por isso que hoje está dando bons trades com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o Reino Unido se aproxima do lançamento do seu CBDC. Alguns informativos tratam como stablecoin, mas não vai ser Libra digital, Libra esterlina digital, rodando na blockchain do Banco da Inglaterra, ou seja, do Banco Central Britânico. E há uma reportagem aqui muito interessante na Bitcoinist, dando conta da possibilidade do Elon Musk abandonar a Dogecoin e lançar uma Twitter Coin, já que muitos usuários já reportam que, inclusive, eles fazem print de vazamentos da nova interface de usuário do Twitter, que vai sim albergar a custódia de um ativo cripto. Muitos entusiastas da Dogecoin estão preocupados sobre a possibilidade do Elon Musk abandonar a Dogecoin e criar uma Twitter Coin alternativa. Mas, gente, vocês podem ter certeza que ele não vai abandonar a Dogecoin. Ele é o maior holder de Dogecoin do planeta. Pode ser que o gás pode ser que ela se transforme no gás dessa nova Twitter Coin, ou eventualmente ele crie uma funcionalidade de queima, ou essa Twitter Coin seja o próprio gás do seu ecossistema e transforme a Dogecoin num mecanismo de queima. Alguma coisa ele vai inventar, com certeza. Ele não vai abandonar a Dogecoin. E a blockchain criada pelo Telegram, o ecossistema Toncoin, vai rivalizar com Torrent, que se dedica ao armazenamento descentralizado em nuvens. Segundo a Toncoin,
A nova funcionalidade vai se chamar Tom Storage, que vai ser uma espécie de Filecoin da Toncoin, ou seja, uma funcionalidade de armazenamento em nuvens dentro do ecossistema Toncoin. Agora, essa corrida pela descentralização do armazenamento em nuvens dentro da tecnologia blockchain vai virar uma corrida maluca, já que os preços do armazenamento em nuvens da Web 2 são completamente indecentes. Só ver o faturamento de uma AWS, de uma Amazon Web Service. E tudo isso pode virar pó, já que o armazenamento descentralizado em nuvens é infinitamente mais barato. É o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Goldman Sachs não vê mais recessão na zona do euro. As perspectivas positivas estão se consolidando, a inflação na zona do euro realmente está arrefecendo mais rapidamente do que os reguladores estavam imaginando, e o boom no market cap da gigante do luxo, a Louis Vuitton Holding, acendeu um farol dentro do mercado financeiro, no sentido de que o luxo não vê crise, não vê recessão, e outra, o recrudescimento das condições macroeconômicas com o aumento das taxas de juros só faz concentrar ainda mais a riqueza e aumentar exponencialmente o faturamento dessas gigantes do luxo. A Louis Vuitton Holding, fundada pelo Bernard Arnault, engloba marcas consagradas. Eles vendem desde a própria Louis Vuitton, que vende roupas e bolsas, são donos também da marca Dom Perignon de champanhe, Tiffany de joias, ou seja, é um conglomerado gigantesco que vê no recrudescimento das condições macroeconômicas um aumento do faturamento, já que aumenta exponencialmente a concentração de riqueza no planeta. É bizarro esse tipo de negócio. E a Armênia cancela exercícios militares com a Rússia e promove um ataque verbal à política externa de Moscou. Enfim, agora mais um imbróglio lá na região do Cáucaso. A Armênia, que tinha exercícios militares agendados agora para os próximos dias, cancelou os exercícios com os russos e tudo foi cancelado. O primeiro-ministro da Armênia, o Nikol Pashinyan, acredita que não é hora para conduzir exercícios militares com o Kremlin. Enfim, gente, o mundo está estressado, vamos colocar assim. O faturamento do setor dedicado aos ultra ricos não para de crescer, a concentração de riqueza no mundo não para de pressionar e a BTC vai pressionar ainda mais a concentração de riqueza no planeta, já que com certeza poucos holders de algumas altcoins e da própria BTC realmente vão ser um divisor de águas dentro dessa indústria que vai revolucionar não só a maneira como o mercado financeiro tradicional trata ativos tokenizados, mas também como dados e riquezas circulam o mundo afora, já que esses ecossistemas onde hoje dados e riquezas circulam, iOS e Android, serão substituídos por ecossistemas como Ethereum, Polkadot, Solana, Kusama, onde dados e riqueza vão transitar sem essa fricção e sem as taxas de um iOS, por exemplo. Então, é muito provável que aumente ainda mais a concentração de riqueza no planeta, porque novos bilionários, talvez até trilionários, vão surgir muito em breve. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.